Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje tem uma energia contagiante, adora viajar, é recém-casado e está trazendo uma novidade incrível para a nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Gabriel Marketing. Olá, Fabiola, olá a todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui com você, uma honra poder estar nessa entrevista, nesse lugar tão lindo aqui, aconchegante. Estou Obrigada. muito honroso de estar com você, vai ser uma boa entrevista. Eu fico muito feliz em te receber também. Gente, o Gabriel, ele está trazendo uma novidade bem bacana para nossa cidade, uma coisa que não existe aqui ainda, mas já já vocês vão saber, tá? Primeiro a gente vai conhecer a história dele. Já conversei com ele bastante nos bastidores e também durante alguns dias aí atrás, né? Exatamente. E eu sei que ele tem uma história bacana e eu sei que ele vai inspirar muitas pessoas aqui também hoje. Então, Gabriel, todo mundo que senta aqui já sabe que a gente começa querendo saber sobre a infância da pessoa. Então, conta pra gente quem é o Gabriel na essência, né? Como foi sua infância, se tem irmãos ou não. Conta pra gente tudo. Bom, o Gabriel, tenho 2 irmãos, filho do Elcio e da Liliana, que são os meus heróis. Dentre os irmãos, eu sou o irmão do meio. Então, sou aquele irmão mais arteiro, né? Então, o irmão mais novo que é o caçulinha, que é o queridinho da mamãe, e minha irmã mais nova que criou asas. E eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito extrovertida, sempre fiz amizades. Eu acho que onde a gente já morou, nas escolas, eu sempre tive muitos colegas, né, muito comunicativo, amizade muito fácil. E meus irmãos têm um perfil oposto, né? São mais tímidos, igual meu pai, minha mãe são mais reservados, né? Seus pais são também? São bem reservados. E de onde será que surgiu E eu sou isso? esse fora da curva. Minha mãe fala que eu puxei meu avô, que meu avô era muito pra cima, muito enérgico, Sempre né? tem um na família, Sempre comerciante, gostava de conhecer pessoas. Eu acho que eu puxei um pouquinho dele. Que legal. Né? Então, eu sempre fui essa pessoa com uma facilidade de fazer amizade. Que bom. E aí, você, 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, né? Tá. E aí, como é que era a infância de vocês? Como é que brincavam muito? Chegou a viver aquela infância de brincar na rua? Nossa, demais. A gente não tinha aquela época de celular, né? Se tinha, era aquele tijolão, né? Aquele famoso tijolão. Mas, jogo da cobrinha? Jogo da cobrinha do Nokia, né? Mas eu e meu irmão sempre muito juntos. A gente adora jogar bola. E tinha uma rincha, porque o meu irmão mais novo sempre jogou melhor do que eu. Eu queria sempre ultrapassar ele, né? E a minha irmã junto também. Eu tenho muitos primos. Então, a nossa infância foi muito gostosa, sabe? Muita família junto. Muito família, a gente brincando de esconde-esconde, fazendo arte também. A avó correndo atrás, minha mãe querendo jogar o chinelo atrás de mim. Eu sempre muito arteiro, Mãe né? raiz, né? Mas foi uma infância muito gostosa, de muita união. Ai, que gostoso. E você sempre foi de Franca? Não, eu sou natural de Curitiba. Curitiba? E o que veio fazer aqui em Franca? Sou lá do sul. Eu falo que minha família é nômade, né? Meu pai é engenheiro, então sempre que ele tinha uma proposta de emprego, né? Melhor, a gente sempre ia para uma nova cidade. Então eu já morei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Já morei em Brasília, Curitiba, fui criado em São Paulo. E vim parar nessa terra maravilhosa que é Franca, que daqui eu não saio mais também. Já tô quase falando uai. Que bom, né? Vai, então tá. Mas veio com seu pai pra cá? Eu vim dos meus 17 para 18 anos, né? Eu já tinha finalizado meu ensino médio e já estava prestes a prestar vestibular. E uma curiosidade, eu queria ser advogado, né? Então hoje estou usando terno, quase que eu estou chegando lá. A vestimenta? A vestimenta está quase, está bem próxima. E não passei no vestibular, acabei... E aí, como meu pai e minha irmã são engenheiros, né, por influência e aquele empurrãozinho, eu tinha facilidade com números também, então acabei ingressando na engenharia. Precisava fazer algo logo, vai ser isso. Exato. Então eu comecei com engenharia mecatrônica, porque eu também sou amante de carros, eu adoro carro, adoro andar de kart, gosto de velocidade. Que legal. Eu falei, quando me formar eu quero trabalhar numa indústria automobilística, né, de autopeças, mas eu vi que ao longo do tempo a minha área mesmo era gestão, era pessoas. E aí eu fui para engenharia de produção, que é focada nisso, que é você gerir escritórios, gerir empresas, trabalhar na estratégia, foi onde eu me identifiquei nesse curso. Que legal. O seu irmão mais novo também é engenheiro? Meu irmão mais novo, ele já é outra área extremamente oposta. Ele fala alemão, inglês, espanhol, ele aprendeu sozinho em casa e faz RI na UFO. E faz o quê? Relações Internacionais. Passou numa universidade federal, muito dedicado, é uma pessoa muito inteligente, ele é o nerd da família, que a gente fala, né? Mas, assim, uma pessoa muito, muito boa também, só que é uma área totalmente extrema, ele fugiu do número. Sim. Ele foi mais para humanas. A gente vê, você falou que queria direito, então a gente percebe que você já tinha
essa vontade de lidar com pessoas mesmo, né? Exatamente. Tentou fugir por conta Uhum. dos números. E é engraçado que, geralmente, quem gosta muito de números não consegue lidar muito bem com pessoas. Exatamente, exato. São pessoas mais fechadas, né? Um perfil É, e oposto, né? você, E eu sou aquela mistura de tudo, né? Eu fui. não é? Porque se uma pessoa é boa nisso, na outra coisa, que interessante. E você nunca pensou em depois voltar e tentar o direito de novo? Olha, eu, assim, inclusive eu tenho alguns amigos advogados, porque, assim, me interesso muito pelo ramo, né? Pela área de atuação. Mas eu pretendo, sim. Acho que nunca é tarde para começar. Claro, Então, assim, nos planos futuros eu pretendo, ficou no quem sabe, coração. conciliar com a minha área, colocar a advocacia junto, o direito. Eu acho que teria muito a ver com sua área, você ia conseguir muitas coisas. Estar com empresários, né? Trabalhar nessa área consultiva. E na parte também, às vezes. Bom, depois a gente vai falar. Vamos devagarzinho, né? Sim. E aí, você veio com a família para Franca, seus pais moram todo mundo aqui ainda hoje. Moram aqui. Meu pai veio através de uma consultoria, né? Numa grande indústria na área de solados e EVA. Então, é uma indústria referência hoje, com outras unidades no Brasil. E dessa consultoria, quando ele terminou o projeto, ofereceram o cargo para ele assumir a gestão dessa fábrica. E aí que meu pai veio ele e trouxe toda a família junto com Ficou a todo Franca. mundo. Ficou todo mundo. E aí ninguém quis ir embora. Aí ninguém quis ir embora. Ai, que bom. Todo mundo, meu irmão prestou vestibular, foi para Berlândia. Minha irmã mais velha casou, foi para Campinas e eu acabei ficando em Franca. E aqui eu fiquei, encontrei minha esposa, fiz amigos. E como é que você conheceu sua esposa? Conta pra gente. Que a Nossa. gente gosta de saber as histórias, os detalhes aqui. Essa é uma história que ela não gosta muito, porque eu brinco muito, eu zoo muito ela. Mas eu sempre cheguei muito atrasado na faculdade, porque eu viajava muito, né, no meu antigo trabalho. E eu sempre chegava na Unifran, né, na Universidade de Franca, e ela era do direito. Olha só, sempre Tá relacionado, vendo? O né? direito tá na sua vida. Tá na minha vida. E eu vi aquela garota muito bonita, né, ali com a atlética. Geralmente as atléticas dos cursos vendem coisas para poder atrair verba para grandes organizações, eventos. Uhum. E eu cheguei, né, comprei um bolinho com a intenção de conhecê-la. E daquele bolinho, a gente nunca mais se separou. Aí ali que Através de um começou uma bolinho. conversa, comprei um bolinho ali para ajudar, mas era na intenção de conhecê-la. Pelo menos comprou o bolinho, né? Então aí foi o começo de tudo, hein? Sério? É. Isso há quanto tempo atrás? Isso já faz 5 anos. 5 anos. 5 anos. E vocês se casaram no final do ano passado? Eu casei em novembro do ano passado. Olha só, gente. Que Recém-casado. bacana. Agora eu tô Amor pro de time dos faculdade. casados. O time dos casados. Mas ainda tá passando no estágio Tá, ainda. tá assinado o contrato e passando pelo estágio ainda tá. Mas tá aprovado já, tá. Que A gente legal. já morava juntos há algum tempo, então Então já tava bem formalizado. Gabriel, então vamos começar a soltar pro pessoal o que é que você faz Sim. hoje, né? Conta pra gente um pouco, assim, você fez a faculdade, Uhum. e aí você chegou a trabalhar nessa área ou não? Eu cheguei a atuar. A minha área de atuação antes era nessa empresa. Durante a faculdade a gente tem um curso que chama empreendedorismo, A empresa que você está hoje? que eu atuava antigamente, né? Tá. Que era uma empresa familiar, né? Hoje é dos meus irmãos. Eu ganhei toda essa experiência, né? Empreendendo, sabendo resolver problemas, né? E foi a primeira vez que você trabalhou com vendas também? Foi a primeira vez. Primeira vez que eu trabalhei com vendas e que me virei. Você tinha Né? quantos anos? Só pra eu ter uma Eu noção. tinha 20 anos, 20 anos. aproximadamente. 20 Era anos. novo. Mas assim, as primeiras. Você fazia as vendas da empresa. Ou seja, As dependia de vendas. você. Tinha mais vendedores ou não? Depois que a empresa se estruturou, a gente foi contratando alguns representantes, né? Eu fiquei mais na parte da gestão, mas sempre atuando direto no cliente, né? Mas a porta de frente era sempre eu ali que dava a cara para bater ali no mercado. Que legal. Não, eu tô perguntando porque assim, hoje você trabalha nessa parte. Sim. Mas lá atrás, você tinha uma certa dificuldade? Foi algo que, tipo, começou e já era muito tranquilo? Olha, Ou gerava uma certa dificuldade, aquele frio na barriga? nossa, muito. Sempre o frio na barriga, porque sempre que você vai conhecer um cliente novo, é uma pessoa desconhecida, né? Que você tem que ali se conectar com ela, né? Uma Fazer venda. ela confiar naquilo que Exato, e é uma venda técnica também, então eu tinha que saber muito bem do produto, né? Eu tinha que saber explicar para convencê-lo e depois passar a proposta do preço e aí sim fechar uma relação comercial. Mas sempre busquei também fazer cursos, me inspirar em pessoas mais experientes você... Ah, é para... legal, isso é interessante. Que bacana. Mas não foi fácil, foi muito desafiador. Eu falo que é importante contar essa parte, né? Porque às vezes a gente olha pra pessoa e fala assim, trabalhava com o pai, era tudo bem simples. Mas era, querendo ou não, né?
tem a pressão de casa também, Tem, né? tem O pai, tudo. olha, a empresa dependia dessas vendas também. Sim. Por isso que eu E perguntei se era algo tão fácil, que era só chegar e... Ah, sou tranquilo, ou se dava esse friozinho, se sentia hoje essa pressão do outro lado. você ter uma empresa é muita responsabilidade, né? É você, principalmente, você ter custos, né? Você tem ali aquela questão de funcionários, o passivo, né? E você investir na empresa, né? Ter área produtiva, é uma responsabilidade muito grande que me deu toda essa bagagem, essa experiência aí. Que legal. E aí, como é que foi que surgiu a ideia de você começar com o que você faz hoje? Eu me tornei cliente da empresa. É, Eu me tornei cliente e deixa eu só cortar um pouquinho. Eu acho interessante, gente, porque olha só, ele casou em novembro. Quando a gente casa, todo mundo já quer tá pronto, né? Aquela sim, estabilidade, tranquilo. E aí, de repente, faz quanto tempo? Não conta tudo ainda não, mas quanto tempo você começou nessa área? eu tô há 6 meses. Há 6 meses. Então, Olha, no processo hoje da empresa que eu estou, é um processo muito criterioso onde você é convidado, né, a entrar no processo, né, de recrutamento da empresa, onde você é oferecido uma franquia. Então, como eu me tornei cliente, né, aí que realmente eu aprendi sobre o que é o produto que hoje eu atuo, né, que é um mundo extremamente gigante. mas você foi convidado por alguém. Sim, fui convidado por alguém, por um master franqueado, É. da seguradora. E aí você Então, achou interessante. e aí eu me identifiquei muito porque, além de você trabalhar com pessoas, a gente trabalha com um propósito, né? Que aí a gente vai, ao longo aí, explicar mais a fundo o que é o meu trabalho, o que é a minha missão de vida. E como é que foi para você, já atuando há tanto tempo nessa empresa, nessa área que você já estava 100% Sim. acostumado, de repente falar, não, vou sair agora, Uhum. vou recomeçar do zero. Porque é um recomeço, né? Sim. Olha, eu já estava muito bem estabelecido nesse mercado, na área, né, industrial, de fato, então já estava muito bem acostumado, já estava bem estabelecido, mas quando eu conheci, né, essa oportunidade de empreender num negócio que só depende de mim e que eu vou trabalhar com o propósito de proteger meus amigos, meus familiares, né, de proteger famílias, foi o que me pegou mesmo de fato, no coração, sim, né? Uhum. E de transmitir isso para as pessoas, porque no Brasil ainda é muito pouco difundido esse tema, né? É muito pouco discutido e aí que é essa oportunidade de transmitir esse conhecimento para as pessoas. Vamos contar pro pessoal o que que é? Vamos, bora. Então conta mais pra gente, ó. Vamos começar a falar mais detalhes para todo mundo Perfeito. entender, né? Então conta como é que foi a sua conexão, né? Como foi se conectar com essa empresa, né? Não precisa falar quem te chamou, mas como é que foi esse processo? Porque você passou por um longo processo, né? De treinamentos também, de muitas Sim. coisas. Então divide com a gente como é que foi isso. Bom, hoje a empresa é a Prudential, é uma empresa americana. Ela tem 150 anos de história, uma empresa com muita tradição e que começou lá em 1875, Nossa, há tempo, hein? muito tempo, e foi fundado por um ex-senador americano, né, que ele viu a necessidade, né, nesse período, imagina, nessa época as pessoas não tinham empregos, não tinham capital suficiente nem para se manter. Então ele criou um seguro de vida popular, né, abaixo do preço, né, custava apenas centavos, e aí no boca a boca, ele em 10 anos ele conseguiu atingir a marca de 1 milhão de clientes. Olha que Então legal. hoje, até hoje, o meu trabalho é no boca a boca, de até visitar os clientes, e a Prudential tem um processo muito padronizado de recrutamento. Então a gente tem uma escola de vendas, né? A gente aprende realmente como abordar um cliente, por mais que a gente tenha um perfil comercial, tem que saber se portar na frente de um cliente, cada perfil, como que ele vai reagir porque eu entro detalhadamente na vida da pessoa, né? Então, Sim, assim, são detalhes, começa pela vestimenta, né? A gente tem que estar, primeira impressão é que fica. Eu levo literalmente o modelo americano para as pessoas, né? Do corretor de seguros. que legal. E é uma empresa que não existe aqui na cidade, né? Sim, Você está trazendo essa franquia para cá agora. exato. Franqueados hoje no Brasil nós temos aproximadamente 1.800 franqueados espalhados pelo Brasil com pontos de apoio em todas as capitais. Mas em Franca, né, por isso até que foi um motivador de eu entrar nesse ramo de atuação, por estar sendo o primeiro, né, estar trazendo essa franquia para a cidade, de poder estar transmitindo conhecimento, de proteger os francanos, Uhum. né, que é um produto extremamente importante para todos. Sim, eu falo que é uma necessidade. No decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão percebendo o quanto isso é importante. Um pouquinho que eu conversei com ele, já deu para perceber, né? Quando a gente conversou recentemente por telefone, eu falei, nossa, é uma necessidade de todo mundo.
Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo agora e já já a gente volta. Voltamos, vamos dar sequência nessa história. Agora ele vai explicar melhor pra gente, tá? Sobre essa empresa. Então, Gabriel, conta mais pra gente sobre essa empresa e de que forma funciona esse trabalho de vocês. Eu sei que é uma empresa assim que vai chegar em um ponto que você vai pra lá também, né, para os Estados Sim. Unidos. Uhum. Ele me contou, eu perguntei sobre esse broche, né? Aham. É o Conta nosso pra PIN. gente sobre esse PIN. O nosso PIN é o nosso DNA, né? A gente reconhece, na Prudential existe um termo que é patenteado pela corretora que é Life Planner, traduzindo é um planejador de vida, né? Então, a gente é um corretor franqueado da Prudential e todos, né, utilizam esse PIN e dependendo do seu grau de evolução dentro da seguradora, conforme vai avançando as suas vendas, você vai tendo os seus reconhecimentos. Então, ele vai trocando de cor. Legal, Então, e para ele já cada trocou, cor... gente. Que bacana. E aí, conta pra gente, assim, como é que vai ser sua área de atuação em Franca? Qual que é o diferencial da Prudential? Porque existem, acho bacana falar, gente, que existem várias seguradoras, né? Sim. Só que não existe aqui em Franca nenhuma que represente a Prudential. Então, ele vai explicar melhor. Sim. E qual que é o grande diferencial dessa empresa, né? Por que as pessoas devem contratar esse tipo de seguro? Olha, a Prudential faz parte dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Então, a gente está presente em mais de 50 países, né? Ela tem muito reconhecida pela sua solidez financeira. Então, sob gestão de capital segurado, a gente não fala nem de milhões e nem bilhões. São 4 trilhões sob gestão da seguradora. Olha que bacana. Então, já diante desses números, comprova que a empresa é uma empresa muito estável, que transmite uma solidez financeira para os clientes, né? E no mundo inteiro, né? É uma empresa muito bem reconhecida pela sua solidez, de fato. Legal. E aí, vamos contar pro pessoal, assim, a importância desse seguro, né? Porque, gente, todo mundo pensa que seguro de vida é para quem vai morrer, né? Sim. Ai, morreu. E muitas pessoas falam assim, eu não vou preocupar com isso, vou deixar todo mundo bem bom, né? E não é isso, né? Quantos pais de família, eles são os responsáveis pela renda da família, ou às vezes não é o único responsável, às vezes alguém que contribui com essa renda, e quando falta alguém, além de todo o transtorno mental, porque passar por um momento de perda Sim. é algo que deixa a pessoa, às vezes, até desmotivada de Exatamente. conseguir adquirir uma renda, né? E, além de tudo, ainda ter a falta daquela renda. Então, eu queria que você contasse para as pessoas sobre isso. E, mais do que isso, gente, o seguro de vida não é só para quem morre. Tô correta? Exato. É para utilizar em vida, né? Isso. Então, vamos pensar sobre a vida, né? O seguro de Exatamente. vida é para você viver bem. Se a gente puder definir, né, no Brasil, vamos considerar em números, 15% da população adere a um seguro de vida, né? 15%? 15%. Então, a gente considera que é um mercado gigantesco, né? Por isso que é uma missão, né? A gente sempre, numa primeira abordagem com o cliente, a primeira missão nossa é transmitir o conhecimento sobre o que é de fato um seguro de vida, que é em vida também, né? Então, a gente considera que é uma ferramenta de proteção financeira. Então, todos os profissionais autônomos, pessoal médico, dentista, aquelas pessoas que realmente, né, quando a gente está numa abordagem, Fabiola, a gente pergunta, hoje você pode parar de trabalhar na sua condição atual? Qual que é o impacto? A maioria não pode, né? A maioria não pode. Então, dentro de um planejamento financeiro, que é a nossa missão, que é o nosso objetivo, você pode ter seus investimentos, você pode ter a sua reserva financeira, mas no momento que você tem uma emergência ou um imprevisto com a sua saúde, para você não gastar aquilo que você tem, um patrimônio, uma coisa que a gente considera ruim, né? Então você transfere, você mitiga esse risco, transfere para uma seguradora, como a Prudential, com uma solidez financeira, para você antecipar esse valor para proteger a sua renda.
Então nós temos aí diversas apólices, diversos produtos para você utilizar em vida. Para um dentista, por exemplo, que depende da mão, né? Se vier a surgir uma Nossa, invalidez, um grande cirurgião, às vezes vale a vida dele, né? Por mais que essa é pessoa verdade. tenha grandes rendimentos, ela tem um padrão de vida muito alto. Então, aí, geralmente fica comprometido, né? Se ele não tiver uma outra fonte de renda. E não só para pessoas da área da saúde, né? Para qualquer tipo de profissional que dependa, né? Que não tenha uma segunda fonte de renda. Eu penso que seguro é igual convênio. A gente Exato. torce para não usar, mas quando precisa, graças a Deus tá lá. É assim, né? Exatamente. Então, por isso que é importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, não vai acontecer nada comigo, mas a vida é um instante. Sim, Da mesma forma que a gente está bem, que a gente está aqui conversando, em questões de segundos algo pode acontecer. E nem sempre é sobre partir, né, ir embora dessa exato. vida. Porque o maior problema é se você fica e não tem o que fazer, né? Isso é um Exatamente. problema sério. Uma coisa muito importante, Fabiola, que a Prudential ela considera as 4 questões mais importantes da vida de todo mundo. O nosso seguro não é com o objetivo de enriquecer o próximo, mas sim de manter, no mínimo, a dignidade de qualquer pessoa. Então imagina um profissional CLT, né, que venha ficar afastado pelo INSS, né? Consequentemente, se a gente considerar a sua renda, vai diminuir. Se Uhum. essa pessoa de fato ela tem filhos, o Nossa. que são as questões da vida? Educação, que é a escola, a faculdade, né? A gente tem despesas do dia a dia, que é combustível, supermercado. E se Tudo fica isso tem um doente, vem custo. remédios também, Vem né? remédios, vem Ou medicamentos. seja, o custo de vida aumenta. Exatamente. A gente tem moradia. Às vezes a gente se compromete com o financiamento. E em vida, né, se a gente não vier a morrer, a gente tem que manter essa despesa. E se faltar esse dinheiro, né, porque a gente paga para viver literalmente, né? Para Pior. tudo a gente precisa de uma cifra, né, de dinheiro. Então, basicamente, a nossa missão é manter a dignidade das famílias, né? Aí depende de cada perfil, de cada capacidade financeira de cada cliente, dele deixar um legado. Ele pode comprar uma apólice, quero deixar 500 mil para minha família, quero deixar R$ 1 milhão, né, voltado para a educação, para pelo menos, né, a escola e a faculdade do meu filho está garantida. Então, é muito personalizado o nosso trabalho. Então, por isso que é uma reunião muito onde eu entro no detalhe. Por isso que a gente tem Eu que ser fiquei com muito uma bem dúvida. preparado. Se a pessoa faz essa apólice de 500 mil, caso eu vá embora, Sim. acontece isso. Mas se a pessoa sofre um acidente, entra esse valor, como é que funciona a cobertura? Para Ah, cada. sofri um acidente. Não, não vou falar sofri, não. Alguém sofreu um acidente. Nem vou puxar pra mim. Alguém sofreu um acidente e ficou inválido, por exemplo. Sim. Olha, vai muito do padrão de vida da pessoa, né? Então, dentro do nosso atendimento, a gente vai saber quanto que essa pessoa gera de renda, quanto que ela gera de receita, quanto que ela tem de despesa, quanto que ela tem de patrimônio, né? Qual que é Uhum. o padrão de vida dessa pessoa para montar algo personalizado. Então, geralmente, se essa pessoa está com 28 anos e ficou inválida, ela vai ter despesas por muito mais tempo. Então, eu tenho que fazer um capital segurado para acompanhar esse período. Se ela é uma pessoa com uma idade mais avançada, talvez o padrão de vida dela seja outro, seja menor. Uhum. Né? Porque quando a gente está novo, o que é a nossa intenção? É trabalhar para Vai crescer, né? prospectar, para gerar uma maior renda, né? E nesse período a gente não pode parar, que é a realidade de praticamente todos os brasileiros. Né? É Por isso que é um verdade. produto que a gente oferece para todo mundo, que vem aí para proteger, né, em vida, mesmo para doenças graves, que cobre doenças como câncer, que no mínimo em um ano a pessoa não volta a trabalhar, Nossa, é tempo. né, um AVC ou um infarto, que são doenças que atingem muito as pessoas e que nesse período, se é um pilar financeiro, gera o que a gente fala na Prudential, que é uma morte econômica. O Ah, que é morte interessante esse econômica? termo. A questão é a impossibilidade, a incapacidade de gerar renda, né? Então isso geralmente gera um impacto muito negativo nas famílias, né? E nas famílias, e às vezes, infelizmente, alguns casamentos até acabam. Porque tem Sim, gente que não consegue lidar com isso, não é nem por falta de amor, mas começa a ficar uma. sim, Nossa, interessante. O quanto isso é importante, porque assim, salva famílias. Não só financeiramente, mas desse contato ali um com o outro também. Eu ia te fazer uma pergunta. Suponhamos que a pessoa ela vai ficar afastada por determinado tempo, sei sim, lá, 5, 6 meses. E aí o seguro ele vai cobrir isso também. Ah, não é uma invalidez, sim. é um afastamento. A pessoa tá com um problema ali. A gente considera na Prudential que é a questão de doenças graves. Vamos considerar um tratamento de um câncer.
né? Um câncer geralmente leva de 1 a 2 anos Uhum. que a pessoa está naquele procedimento de se reabilitar, de passar por procedimentos cirúrgicos, né? Quimioterapia. Nesse período, ela vai estar pelo INSS. Mas em contrapartida, no meu atendimento, eu calculo no mínimo 24 meses da renda dessa pessoa. Então, por isso que eu tenho que entender qual que é o seu padrão de vida. Qual que é o mínimo para você manter as suas contas em dia. Mas a pessoa ela só pode fazer se ela ainda não tem. Vamos supor, uma pessoa que já tem câncer, ela pode começar a pagar um seguro? Quando uma pessoa, eu vou fazer um atendimento, o que que a gente fala, né? Quanto antes eu chego nas pessoas, é melhor. Porque a gente vai congelar o seu risco Uhum. e o seguro você não paga só com dinheiro. O que paga o seguro é a sua saúde. Então, se você está bem com a sua saúde, né, você não toma medicamentos, você não vai ser sobretaxado. Agora, se você já tem algum diabetes, é cardíaco, já tem algum problema ou toma algum medicamento, né, ou, por exemplo, já tem câncer, você pode ou ser excluído de algumas apólices, de alguns Aí, no produtos, caso, por exemplo, não entraria. doenças graves. Entendi. Então, mas você pode ter direito a outras, né, apólices como cirurgia, né, e aí, Ah, interessante. Cirurgias também contam. né, também conta. Olha que interessante, às vezes a pessoa. Tem gente que não gosta de pagar convênio. Não paga. E às vezes a pessoa não paga esse convênio, ela consegue. Ah, aconteceu, sei lá, um acidente, a pessoa vai ter que passar por uma cirurgia e aí o seguro vai cobrir. Sim. A gente considera que o convênio médico, o plano de saúde, né, ele é um complemento do seguro de vida. Porque o plano de saúde, ele vai te proteger da porta para dentro do hospital. No momento que você volta para casa e precisa se reabilitar, ele não está bancando ali o seu salário. Provavelmente você vai estar afastado e as suas contas estão chegando. Aí que vem o seguro para complementar. Então a gente sempre recomenda que você tenha um plano de saúde e um seguro de vida, que é a junção perfeita. Sim, fica perfeito. Sim. E olha que bacana, se a gente for parar para pensar, se a pessoa já está passando por um problema difícil, seja de doença, uma invalidez ou qualquer coisa, a cabeça já está dando um nó, né? Sim. E aí ela saber que tem esse respaldo ali do outro lado, Sim. até no processo de cura é mais fácil. Exato, você disse tudo, Fabiola, porque a gente sabe que quando a gente está passando por um procedimento desse, quando a gente está doente, surgem os problemas financeiros. Sim, Podem surgir, né? Então a gente gera uma tranquilidade para as famílias, né? A gente mantém o que a gente fala que é a dignidade. Então você está mantendo as suas contas em dia e te auxilia até na sua recuperação, você tem uma recuperação mais saudável. Você não tem dois problemas para segurar, né? é. E tem alguma história que você conhece, assim, de alguém que, sei lá, acho que todo mundo na vida pensa que nunca vai precisar, né? E que achava que não precisaria e de repente fez só por fazer e de repente se viu ali numa situação. Porque assim, às vezes tem gente que até faz, mas vou fazer esse mais baratinho mesmo, porque é uma coisa que eu vou pagar só por pagar. De repente se viu numa situação e falou, nossa, eu devia ter feito até maior, assim, não sei. Olha, dentro da seguradora, a gente tem muitas histórias, muitas. Porque hoje o seguro de vida, a pessoa não faz. A gente brinca, né? A gente faz o seguro do nosso carro antes de tirar da concessionária, mas não faz o seguro do motorista, né? Porque o Olha carro tá isso, novo, gente. na garagem, mas e se a pessoa ficar inválida diante de um acidente de carro? Como que fica a vida dessa pessoa, né? Então, culturalmente no Brasil, a gente dá um enfoque no carro, mas e a nossa vida? Quanto que vale? Né? Nossa. Se a gente pegar e fazer um cálculo das nossas despesas hoje e multiplicar aí por anos, a gente vai ver quanto que a gente vale hoje para nossa família. Se Sim. multiplicar quanto que você vai gastar com educação, é um valor muito alto. Esse cálculo a gente faz. E é uma coisa que ninguém pensa em Ninguém pensa. fazer. Olha que Então, muito o que interessante. comove, hoje o que facilita na operação de uma venda de um seguro são pessoas que conhecem alguém e que no momento ali da abordagem acabam se conscientizando, despertam essa necessidade e aí realmente acabam comprando. Mas uma pessoa que não conhece ou que não teve uma história, né, a gente tem que aí despertar essa necessidade no cliente para que ele se conscientize, né? Por isso que é um produto aí que está muito em alta, que faz parte aí do nosso planejamento financeiro. A gente escuta muito aquela frase, né? Eu faria de tudo pelo meu filho. Eu morreria pelos meus filhos, Né? né? E aí vale pensar e refletir sobre isso, né? Se a gente morre pelos filhos, o que a gente pode fazer para deixar esses filhos mais seguros e melhores? É claro que o dinheiro, ele nunca vai substituir a presença de um pai, a presença de uma mãe,
Mas o fato dessas pessoas terem uma vida mais tranquila, né, acho que dá mais leveza, porque se são crianças que de repente vão ficar com avós, né, Sim. para os avós já é mais difícil. E me fez lembrar de uma história agora. Quando teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, nós entrevistamos uma moça de lá, era uma dentista, e ela fez um trabalho lindo aqui em Franca. Eu esqueci o nome dela, o apelido dela era Maju. Acho que era Maria Carolina. Não lembro, mas o apelido era Maju. E ela contou, me surpreendi com a história dela no início, porque a gente foi Sim. focado no Rio Grande do Sul, mas ela contou na infância dela, ela contou que a mãe dela faleceu, acho que ela devia ter uns 4, 5 anos. Nossa. E eles tinham acabado de mudar de cidade, e aí a mãe dela descobriu uma doença e foi uma morte assim muito rápida. E o pedido que a mãe dela tinha deixado em carta é que ela voltasse e morasse com a família da mãe. Então, o pai foi seguir a vida dele e a gente não entrou em detalhes sobre isso, mas o que me chamou a atenção foi que ela morava com as tias e cada vez na casa de uma tia, então não tinha aquela tia fixa, porém ela conseguiu se formar graças ao que ficou da mãe dela. E tinha também essa questão de seguro também. Olha Então, só. o que ajudou foi esse dinheiro, né, que a mãe deixou para ela com a partida. Então, foi o que ajudou ela a realizar o sonho de ser dentista. E hoje ela tem a vida dela lá no Rio Grande do Sul. Tá assim, uma grande profissional. Mas ela deixou muito claro sobre isso. E mudou a vida dela, porque se não fosse isso, ela não teria feito a faculdade. Fabiola, muito quando a gente, né, tá com o cliente, muitas das decisões, né, da compra de um seguro, geralmente a esposa tem que estar junto porque ela sempre que decide ali na decisão final. A gente faz geralmente uma análise, né, na ausência do pai, quando vocês têm filhos, né, igual muito próximo da história, né? O pai já está ausente, a mãe também fica para trabalhar e os filhos ficam sem o pai e sem a mãe. Então Nossa. gera um impacto também aí emocional, de vida, né? Porque ela vai buscar os rendimentos que antes o Ela marido é tem que quem trazia, né? correr. E vice-versa, pode ser que a esposa também quem traga a maior parte da renda. E aí o marido tem que sair de casa, vice-versa. Então a gente considera de todas as profissões, todo mundo deveria ter um seguro em vida, independente da seguradora, mas é um produto que é extremamente importante. Para um dentista que utiliza as mãos, um pessoal que trabalha no CLT, que não quer depender de uma renda de INSS, né, que tem um padrão de vida, que tem custos, tem boletos para pagar, contadores, advogados, atletas profissionais, né, que sofrem acidentes, Sim. que às vezes pode ser afastado do time, médicos recém-formados que dão plantão, que são autônomos também, né, que ali precisam estar no plantão e se ficarem Nossa. afastados não recebem os seus rendimentos, né? Então, E a gente tá num mundo tão maluco, né, que tudo pode acontecer a qualquer momento, né? tudo pode acontecer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em caso de não invalidez total, vamos supor que a pessoa, sei lá, perdeu um membro. Né? Pelo direito, a gente sabe que a pessoa tem um auxílio acidente, né? E que é diferente do auxílio doença, que é um auxílio que a pessoa recebe até se aposentar, que é Sim. metade do que ela recebia. Mas aí o seguro, ele cobre algo nessa área, assim, ou não? Sim. Vamos considerar uma invalidez parcial, Isso, uma invalidez né? parcial. Num acidente em casa, você perdeu a visão de um olho, né? Você já recebe esse valor antecipado da seguradora, você recebe à vista. E aí dentro do nosso atendimento, a gente, como planejadores financeiros, a gente recomenda que esse dinheiro você invista, né? Invista em patrimônios, ou você utiliza como você desejar, né? Esse valor. Mas perder o movimento de uma mão ou de um pé decorrente de um acidente, você Olha que recebe esse interessante. valor também. E decorrente de doenças também? Ah, tal Doenças doença que também. deixou esse... Se deixar uma sequela, você também recebe esse valor. Então tem várias modalidades. Tem para cirurgia, tem para questão de morte também, Fabiola, que até agora a gente só falou de morte econômica, né? Sim. Quando a gente não gera renda. Mas geralmente o seguro de vida, ele é indicado para gerar liquidez para famílias que têm um determinado patrimônio, né? E quando você tem muito patrimônio, quando a gente morre, gera-se um inventário. E Nossa, nesse que é um gasto, né? que é um gasto. E aí, o que é liquidez? É você receber um dinheiro de forma muito rápida, imediata, né? Porque hoje no Brasil se cobra uma taxa, que é o ITCMD, que é o imposto, né? Que é cobrado durante o processo de inventário, mais os honorários do advogado, boletos de cartório, gira-se em torno de média de 10%. Então, se imagina um patrimônio elevado, quanto que a família não gera de despesa, né? E às vezes sem poder tocar naquele dinheiro que já é dela. Exatamente. Se você não faz o procedimento, congela-se os seus bens, E né? como é que
funciona melhor? Explica melhor como é que funciona essa parte da liquidez. Olha, Só para quem, pensa assim, para quem é leigo, porque eu também sou muito leiga nesse assunto, gente, eu estou muito interessada. sim, hoje no Brasil, ou como nos Estados Unidos é feito, sempre que ocorre a morte da pessoa, inicia-se o processo de inventário, que é a transferência dos bens para os herdeiros. Sim. Nesse procedimento, há um custo, que tem os impostos, que é o ITCMD, você tem boleto de cartório, né? Tem todo um trâmite, mais honorários de advogados que vão fazer esse procedimento, gera-se um custo. E o que é a primeira reação de uma família quando não tem esse valor, né? Deixar Mesmo que a para pessoa lá. tenha muito patrimônio, ou ela não tem esse valor, ela começa a dilapidar um bem, um patrimônio. E aí o que é o problema disso? Você vende no momento errado o patrimônio. Você vende num preço para pagar o governo. Então, a ferramenta do seguro de vida entra para isso também. Você protege esse patrimônio, você mantém ele e gera liquidez para as famílias para custear todas essas despesas, né? Então, se torna uma ferramenta inteligente. Esse Né? valor que vem para a família é baseado dentro do que ela fechou ali, Isso mas não é um valor que ela devolve para o seguro depois ou ela devolve isso para o seguro depois? Não, ela recebe esse valor à vista, né? A Prudential é uma empresa que paga o benefício muito rápido, né? É um procedimento, ela não abre sindicância, né? Não... Então, assim, houve a questão do óbito, a família já recebe imediatamente esse valor, dependendo de como foi a nossa reunião. Quanto que você tem de patrimônio, quanto que a família, quanto que o Entendi. pai gostaria de deixar, né, Porque para os seguros, filhos. gente, eu vou perguntar isso porque eu sou leiga mesmo. Essa parte Aham. toda é meu marido que cuida em casa. Mas essa questão de seguro não tem uma, tipo, acho que é cota, não sei. Quando a gente vai utilizar o seguro, pelo menos em carro é assim. Tem algo que você tem que pagar Não, por não. fora? Franquias, não existe a franquia, tá? Nessa questão de morte, ocorreu, aí o nosso papel de life planner é ser o parceiro de vida do cliente. Nós temos que estar próximos. Tanto que a gente tem um processo muito personalizado, Fabiola. Eu faço a primeira reunião, né, apresento para a pessoa, desperto a necessidade. Na segunda, a gente faz o fechamento. E na terceira, eu te entrego uma pólice do seguro, né, que faz parte do meu trabalho. E eu peço para que você avise as pessoas mais próximas do seu relacionamento que você tem um seguro de vida. É que geralmente, se acontecer alguma coisa com você, eu não vou ser o primeiro a ficar sabendo. Mas vai ser um amigo, um parente, um marido, um filho, para que eu possa acionar o quanto antes e a pessoa receber o dinheiro o mais rápido possível. Olha que interessante. Gente, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente vem com mais perguntas, tá bom? Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre isso, eu vou, pela primeira vez, vou dar a oportunidade. Escrevam aqui nos comentários essa dúvida, que ele vai voltar lá depois e ele vai responder todas as dúvidas para vocês. Pessoas perdem o seu direito por falta de conhecimento. Eu sou o Dr. Marcos, advogado há mais de 22 anos e ajudo pessoas a ficar por dentro dos seus direitos. Nos siga nas redes sociais para sempre ficar bem informado. Voltamos. Gabriel, conta pra gente aqui, que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas. É caro ter um seguro? Olha, quando a gente fala nesse termo caro, eu sempre faço a pergunta para o cliente: quanto que vale a sua vida hoje para você e a sua família? Hoje na Prudente nós temos um valor mínimo, tá, para oferecer um seguro de vida, mas um valor muito baixo, que dependendo da idade você tem uma cobertura muito boa por um valor que é muito acessível, né? Então, o que a gente considera? Quanto antes você faz um seguro de vida, é melhor, porque a gente vai analisar a sua saúde e a sua idade, né? Então, quanto mais novo você faz, a gente congela o seu risco, né? E você consegue desfrutar de um seguro com uma pólice, um capital segurado muito atraente para o seu padrão de vida. Então, durante o meu atendimento, não tem um valor estabelecido. Então, vai dentro da capacidade financeira do cliente. Legal. Então, por isso que eu analiso quanto que ele gera de receita, de despesa, para fazer algo dentro do seu padrão de vida que caiba no seu bolso. Então, é extremamente personalizado. Eu tenho que tirar um raio-x, um diagnóstico financeiro do cliente para poder oferecer uma pólice de seguro para ele. Então, é algo que cabe em todos os bolsos. Em todos os Que bolsos. todo mundo pode ter, não tem desculpa. Exatamente. Todo mundo deveria procurar um consultor de seguros. Você tem seu assessor de investimentos, você tem o seu gerente do banco, você tem o seu patrimônio, a sua fonte de renda, que seja.
mas tenha, né, um seguro em vida, né, Uhum. de uma grande instituição como a Prudential, por exemplo, Uma empresa séria, né, que já está no mercado há muito tempo. para te gerar liquidez, porque é uma ferramenta inteligente para você mitigar riscos e você não precisa tirar do seu bolso no momento de emergência ou de imprevistos com a sua saúde. Eu sei que é um assunto que muita gente não gosta de falar, não gosta de pensar, mas é uma realidade. Que se tem uma certeza que a gente tem na vida é que todo mundo um dia vai embora. Exato. E, infelizmente, a gente pode, em qualquer momento, ter algum problema que venha necessitar. Então, por isso que é tão interessante a gente falar sobre isso aqui. Sim. E as pessoas, às vezes, não querem pensar nisso, né? E não, deixa para depois, não posso nem falar. É. Mas o fato de você falar é um investimento financeiro, se a gente for parar para pensar, Exatamente. não é? Não é um custo, é um investimento que você faz. Na Prudential, a gente considera que é uma carta de amor para sua família. É o Nossa, maior que legal. legado que você pode deixar para alguém. Né? E dentro do nosso procedimento de vendas, a gente tem o que a gente chama de Love Card. Né? Então, esse Love Card fica comigo, né? E vamos supor que venha ocorrer o óbito, a falta da pessoa, eu entrego junto com o benefício aquela descrição, né, o motivo dele ter feito um seguro. Né? Então, Nossa, que chega a ser algo até bonito. é uma emoção ali, né? Por isso que é o Life Planner. É o modelo americano, de fato, atuando em Franca. Então, Né? vocês trabalham de uma forma com muito respeito e carinho, essas Muito famílias respeito, também. carinho, empatia. A gente tem que ser, de fato, um parceiro de vida da pessoa. Né? A gente anda lado a lado. Eu vou estar no momento bom, vou estar no momento ruim. Se a pessoa melhorou muito de vida, vamos desenvolver uma pólice em função desse novo padrão, porque os seus custos aumentaram. E vice-versa, se reduziu, vamos reduzir essa pólice. É muito personalizado, é um trabalho muito lindo que eu falo, assim, é uma missão. Legal, porque assim, agora você falando, pensei, né? Tem gente que às vezes passa por situações, que seja de doença ou perda de Sim. alguém, e a primeira coisa que faz é abrir mão, né? Que nem você comentou agora há pouco, vender um veículo, vender um imóvel. Exato. E com esse carinho, né? Quando a pessoa pensa no outro, porque amar é pensar no outro mesmo. Não é só viver ali no dia a dia. Quando a gente ama, a gente não quer ver o outro passar por uma Sim. situação difícil. Então, é uma forma de carinho mesmo e de proteção. Caso eu não esteja, você está seguro, você está Exatamente. amparado. É uma prova de amor pro próximo, né? Para sua Isso. família, para os seus filhos, para as pessoas que vão ficar ali. Né? Geralmente, se a pessoa tem uma empresa, é um grande empresário, ele está ausente, quem que vai tocar no seu lugar? A gente não sabe qual que vai ser o futuro dessa empresa, mas o pai deixou uma pólice de seguro para a família, para cobrir educação, despesas do dia a dia, né? São muitas situações de muitos brasileiros que a cada família que eu atendo, para cada pessoa, é uma história. Nossa. E para cada história é uma pólice personalizada. Pro Porque momento cada de vida é única, né? Cada vida é única, exatamente. Que legal. E eu acho importante também comentar com o pessoal que às vezes tem gente que tem um seguro porque, sei lá, comprou um veículo, comprou alguma coisa, e junto com o que essa pessoa comprou, vem aquele seguro que a pessoa não sabe nem para que serve. Alguém falou, não, é bom, faz. E a pessoa, às vezes, está pagando algo que ela não faz nem sentido para ela, né? Exatamente. E de repente, que nem vai cobrir os gastos que ela precisa. Sim. Acontece muito isso? Olha, 90% das pessoas que eu acabo conversando e abordando e que falam que tem um seguro, quando a gente pede a pólice, geralmente essa pessoa não tem nem a pólice do seguro. E nós da Prudential, a gente entrega uma pólice. Você tem um aplicativo da Prudential, né? Você tem acesso digital e uma pasta personalizada, né? Bem bonito, a gente entrega um brinde, né, para os clientes. Mas geralmente são aqueles seguros empurrados, né, que você paga 50, 80 reais por mês. Compra sem ver, né? E não sabe se é para morte acidental ou morte natural. Vai cobrir doenças graves? Vai cobrir invalidez? As pessoas não sabem porque debita todo mês a conta, mas no momento mesmo de usar, não tem aquele respaldo. E aí é um seguro caro. E aí se torna um seguro caro para a pessoa. Exatamente, você foi cirúrgica agora. Sim. Perfeito. Então, por isso que é importante, né, ter um consultor, porque ele vai explicar, vai falar as informações, tudo que é necessário. Tudo. E vai, como você disse, né, personalizar o que a pessoa realmente precisa, né? Porque não adianta se a pessoa precisa de um patrimônio de 500 mil, ela fazer um para 100 mil. Exatamente. Vai continuar deixando a pessoa no problema da mesma forma, né? A gente, como a gente fala, a gente sempre reforça, né, na Prudential, é um trabalho muito personalizado, porque eu vou projetar a sua vida ao longo do tempo, eu vou te apresentar um gráfico, né, de todos os custos que você vai ter ao longo da vida. Aquelas despesas temporárias, de quanto que o seu filho vai te gerar de custo com educação. Né? Então, tudo é muito personalizado para a gente oferecer algo, um capital segurado de X. Eu vou calcular quanto que você vai gastar com inventário, né? Eu vou calcular quanto que você vai ter de custos do dia a dia, né? Se você mora de aluguel, está no financiamento. Olha só.
Então é extremamente personalizado e é para todas as profissões, para todo mundo que é autônomo, pessoal que trabalha com vídeo, com eventos, né, que não pode ficar parado, fisioterapeutas, Todo mundo. dentistas, é todo mundo, todo mundo. Sabe, uma coisa que eu quero perguntar também é aposentado. Porque quem se aposenta já não é mais assegurado pelo INSS. Se a pessoa quebrar uma perna, bom, tirando a pensão por morte, mas eu digo assim, a pessoa está com uma invalidez ali, ainda precisa dessa renda do trabalho, não pode trabalhar. E aí, para o aposentado também, o seguro vai cobrir. Olha, dependendo da idade, o limite hoje da Prudential é até 75 anos. Então, dependendo de cada idade, a pessoa pode sim fazer, né? ela pode fazer um seguro tranquilamente, mas o que acontece é que existe o risco da idade de se tornar, de fato, vir a morte ou de gerar uma doença, né? Quanto maior a nossa idade, maior a chance de a gente ficar doente. O que pode acontecer? É sobretaxar esse seguro e ele ficar mais caro. Então vai muito ali da capacidade econômica da pessoa nessa idade de poder arcar com o seguro. Por isso que a gente fala, vá atrás o quanto antes, procure um consultor, procure um life planner, né, especialista na área de seguros, para você projetar, né, essa proteção financeira em vida. Interessante. Mas ainda assim, para muitos ainda deve servir. Tem gente que aposenta, eu falei de 60 anos, mas tem gente que consegue ainda aposentar um pouco mais cedo, né? Por tempo de trabalho, ainda é viável. Gabriel, você acredita que nosso tempo já está acabando? Boa, né? Boa. Nossa. Eu falo que senta aqui e faz assim, ó. É porque o papo é bom, né? Então a gente não vê a hora passar. Nossa, se a gente puder, a gente passa o dia todo aqui falando, é muito tema, é muito conteúdo. É muito. E eu, assim, de verdade, eu amei tudo que você trouxe pra gente, mas antes, eu queria saber se você tem alguma mensagem para passar pro pessoal. Para todas as pessoas, para todos os profissionais, de qualquer que seja a sua área da saúde, área industrial, autônomos, empresários, procure ter, né, sempre ao seu lado um consultor de seguros ou um life planner, que são pessoas que vão estar sempre do seu lado naquele momento de emergência ou de imprevisto que vão trazer aquela proteção financeira para sua vida no momento de emergência. Tá? Então, é um produto extremamente importante que você deve ter dentro do seu planejamento financeiro, né, como eu já mencionei, e que não veja como um custo, mas sim como um investimento, como uma prova de amor para você mesmo em vida, ou para o próximo, né, se você vier se ausentar, para deixar um legado para sua família, para os seus filhos, para sua esposa. Então, seria basicamente isso. É uma missão de vida aí. Que lindo. Muito bonito o seu trabalho, viu? Obrigado. Parabéns. E eu acho que hoje deu para abrir a mente de muitas pessoas, né? Talvez muita gente nunca parou para pensar sobre isso, mas eu espero que você em casa tenha mudado a sua forma de pensar e comece a entender a importância disso. Gabriel, eu quero te agradecer. Nosso tempo já acabou. Muito obrigada, viu? Adorei esse bate-papo, aprendi muito com você hoje. Perfeito. Espero que eu possa ter transmitido conhecimento para as pessoas, para quem está assistindo. Foi um prazer e eu espero voltar mais vezes e estar com você aqui. Foi uma honra. Ah, eu vou adorar que você volte. Gente, é isso. O nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho para você receber sempre todas as histórias que a gente apresenta aqui. E é isso, e fique até o próximo Senta que lá vem história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.